Meu nome é Marcos. Tenho 42 anos hoje, mas essa história começou quando eu tinha apenas 15 anos, em 1998. Era a época de carnaval aqui em Recife. Todo mundo na rua, axé music tocando alto, Ivete Sangalo no auge. Mas na minha casa só tinha tristeza. Meu pai havia morrido 3 meses antes num acidente muito estranho no Porto do Recife. E desde então, coisas bizarras começaram a acontecer comigo. Objetos se moviam sozinhos no meu quarto. Eu tinha pesadelos horríveis com criaturas sombrias. E meus olhos mudaram de cor depois que papai morreu. Minha avó Dulce sempre foi meio esquisita. Todo mundo no bairro de Casa Amarela sabia que ela mexia com essas coisas. Ela vivia dizendo que nossa família tinha o dom, que éramos especiais, mas nunca entendi direito o que isso significava. Depois da morte do meu pai, as contas começaram a apertar em casa. Minha mãe chorava todo dia e vó Dulce ficou desesperada. Foi aí que ela decidiu me levar para conhecer uma tal de Carmen, que morava numa casa antiga perto do rio Capibaribe. Esse menino vai ser nossa salvação, ela disse para minha mãe naquele dia. A casa da Carmen era um negócio sinistro, cara. Paredes descascadas, portão enferrujado, um jardim cheio de plantas que eu nunca tinha visto na vida. Quando batemos na porta, uma mulher de uns 60 anos abriu, toda vestida de preto, com uns olhos penetrantes que pareciam ver através da gente. Então, esse é o Marcos, ela disse antes mesmo da gente se apresentar. Era como se ela já estivesse me esperando, sabe? O cheiro da casa era estranho também. Incenso, misturado com algo que não conseguia identificar. Carmen me olhou fixamente por uns 2 minutos, sem falar nada, enquanto minha avó e ela trocavam uns olhares cúmplices. "Senta aqui, menino", ela disse apontando para uma cadeira de madeira velha na sala. A sala estava cheia de velas acesas, imagens estranhas nas paredes, e tinha uns potes com líquidos coloridos numa estante. Ela pegou minha mão e ficou analisando as linhas da palma, sussurrando coisas que eu não entendia. Sim, ele realmente tem", ela murmurou para minha avó. "Dulce, esse menino não é comum", Carmen disse finalmente, ainda segurando minha mão. "Ele já carrega a marca desde que o pai morreu. Olha só esses olhos, como mudaram de cor." Era verdade, meus olhos eram castanhos claros antes, mas depois da morte do papai ficaram bem escuros, quase pretos. "Ele vai ser perfeito para nossa missão especial", ela continuou, e eu comecei a ficar nervoso. Que missão? Do que elas estavam falando? Foi aí que Carmen soltou a bomba que mudou minha vida para sempre. "Dulce, eu pago R$5.000 pela iniciação desse menino", ela disse olhando diretamente para minha avó. R$5.000 em 1998 era muito dinheiro, cara. Dava para comprar um carro usado. Minha avó arregalou os olhos e eu vi ali que nossa situação financeira estava muito pior do que eu imaginava. "Mas o que a senhora quer com o Marcos?", minha avó perguntou, fingindo que estava preocupada. "Esse menino vai ser nosso infiltrado nas igrejas", Carmen respondeu com um sorriso que me deu arrepios. "As igrejas evangélicas estão crescendo muito aqui em Recife e nós precisamos de alguém jovem, inteligente, que consiga entrar no meio deles sem levantar suspeitas." Eu ainda não entendia direito, mas aquela palavra infiltrado soou muito errada nos meus ouvidos. Ela continuou. "Marcos vai fingir uma conversão. Vai virar líder jovem e de dentro vai fazer nosso trabalho." Minha avó ficou em silêncio por uns minutos, olhando para o chão, depois para mim, depois para o dinheiro que Carmen tinha colocado em cima da mesa. R$5.000. Nossa salvação financeira estava ali, bem na nossa frente. "E o que exatamente o senhor quer que ele faça dentro das igrejas?", ela perguntou com a voz meio trêmula. Carmen se levantou, foi até a estante e voltou com um livro muito antigo, todo encapado de couro preto.
Ele vai semear discórdia, vai colocar jovens contra pastores, vai introduzir práticas que parecem cristãs, mas que na verdade servem ao nosso mestre. Eu estava começando a entender a parada e um frio na barriga tomou conta de mim. Que mestre? Eu perguntei com a voz tremendo. Carmen riu alto, um riso que ecoou pela casa inteira e disse: "Você vai descobrir muito em breve, meu querido Marcos." Ela abriu o livro antigo numa página específica e eu vi desenhos estranhos, símbolos que me davam náusea só de olhar. "Seu treinamento começa amanhã", ela anunciou. "E não se preocupe, você vai gostar do poder que vamos te dar." Minha avó aceitou o dinheiro naquele mesmo dia. Eu vi quando ela contou as notas, uma por uma, com lágrimas nos olhos. "Perdoa tua avó, meu neto," ela disse no caminho de casa. "Mas a gente não tem escolha. E quem sabe isso não seja mesmo o seu destino." Eu queria gritar, queria correr, mas ao mesmo tempo sentia uma curiosidade estranha sobre esse tal poder que Carmen havia mencionado. Cheguei em casa naquela noite sabendo que minha vida nunca mais seria a mesma. Naquela madrugada, tive o sonho mais real da minha vida. Uma figura sombria apareceu no meu quarto, me chamando pelo nome, dizendo que finalmente havíamos nos encontrado. "Marcos, você foi escolhido desde antes de nascer." A voz ecoava na minha mente. "Amanhã começa a sua verdadeira jornada. Uma jornada que vai te levar para dentro das igrejas, onde você fará meu trabalho especial." Acordei suando frio, com o coração disparado, mas estranhamente ansioso para descobrir o que viria a seguir. No dia seguinte, quando o sol nasceu sobre o rio Capibaribe, eu não imaginava que estava prestes a ser iniciado nos mistérios mais sombrios que existem. Carmen havia me dado um endereço diferente para encontrá-la. Um lugar que me faria questionar tudo o que eu achava que sabia sobre bem e mal. O cemitério Santo Amaro em Casa Amarela, às 3 horas da manhã. Era janeiro de 1999, todo mundo falando do bug do milênio, se os computadores iam parar de funcionar. Mas eu tinha problemas muito maiores na cabeça. Já fazia quase um ano que frequentava as aulas da Carmen, aprendendo sobre rituais, símbolos, invocações, coisas que uma pessoa normal jamais deveria saber. Ela me ensinou a ler os sinais, a identificar pessoas sensíveis ao mundo espiritual e, principalmente, como me disfarçar no meio dos cristãos. Mas chegou o dia que ela disse: "Marcos, agora você precisa fazer o pacto oficial. Só assim vai ter poder de verdade." O encontro foi marcado para 3 horas da manhã, no cemitério Santo Amaro, o mais antigo de Casa Amarela. Carmen me disse para levar uma faca pequena e uma vela preta que ela me deu. "Não tenha medo," ela repetia. "Depois disso você vai ser invencível." Saí de casa escondido, enquanto minha mãe dormia. Ela nem sabia o que estava acontecendo comigo naquele último ano. O cemitério fica numa parte alta do bairro, cercado por casas antigas, e naquela madrugada estava um silêncio de morte, literalmente. Quando cheguei no portão do cemitério, Carmen já estava lá com mais 3 pessoas que eu nunca tinha visto. Todos vestidos de preto, sussurrando entre eles, segurando velas acesas. "Chegou a hora, Marcos," ela disse com um sorriso estranho. Pulamos o muro dos fundos. O cemitério estava oficialmente fechado, mas eles conheciam uma entrada secreta. Caminhamos entre os túmulos antigos, alguns de 1800 e pouco, até chegarmos numa parte mais isolada, onde tinha um mausoléu abandonado. Ali estava tudo preparado. Velas formando um círculo, um pergaminho velho em cima de uma pedra e uma faca que brilhava na luz das chamas. "Marcos, essa é sua última chance de desistir," Carmen disse, me encarando fixamente. "Porque depois daqui não tem mais volta. Você vai pertencer ao nosso mestre para sempre." Eu estava com 16 anos, cheio de raiva por causa da morte do meu pai, problemas em casa e, principalmente, curioso sobre esse poder que eles tanto falavam.
Eu quero, respondi sem hesitar. Foi a pior decisão da minha vida. Carmen sorriu e começou a recitar palavras numa língua que eu não conhecia, enquanto os outros três faziam um coro baixinho. De repente, a temperatura despencou uns 20 graus. Meu hálito começou a sair como vapor e as chamas das velas tremularam como se alguém estivesse soprando. Mas não tinha vento nenhum. Ele está vindo, sussurrou um dos homens, e eu senti meus cabelos se arrepiarem. O cheiro mudou também. Um negócio forte, meio doce, meio podre, que entrava pelas narinas e dava náusea. Era como se o próprio ar estivesse apodrecendo ao nosso redor. Não tenha medo, Marcos, Carmen disse. Ele só quer conhecer você. Foi aí que eu vi a coisa mais aterrorizante da minha vida. Uma sombra gigantesca começou a se formar no meio do círculo de velas, crescendo, ganhando forma humana, mas distorcida. 3 metros de altura, ombros largos, e quando a figura ficou nítida, eu quase desmaiei de terror. Era um homem, mas ao mesmo tempo não era. A pele era escura como carvão, os olhos brilhavam como brasas vermelhas e aquele cheiro de enxofre ficou insuportável. Então esse é o Marcos. A criatura falou com uma voz que ecoava como se viesse de um poço profundo. Sim, mestre, Carmen respondeu se curvando. Ele aceita fazer o pacto. A criatura me olhou de cima a baixo e eu senti como se ele estivesse vendo através da minha alma. Marcos. Ele disse meu nome, e foi como se cada letra queimasse o meu cérebro. Você quer poder sobre as igrejas? Quer vingança por tudo que a vida te fez passar? Eu não conseguia falar. Só balancei a cabeça que sim. Então, assine o contrato. Ele apontou para o pergaminho na pedra. Me aproximei tremendo e vi que estava escrito em latim. Algo sobre entregar minha alma em troca de poder sobre congregações cristãs. Peguei a faca e cortei a palma da minha mão direita. O sangue escorreu quente, e quando pingou no pergaminho, as letras brilharam como se fossem feitas de fogo. Assinei Marcos com meu próprio sangue, e naquele exato momento senti como se minha alma estivesse sendo arrancada do meu corpo. Uma dor indescritível tomou conta de mim, como se 1000 agulhas estivessem perfurando cada nervo. Cai de joelhos gritando, enquanto a criatura ria alto. Agora você é meu, ele disse, e sua missão começa amanhã. A última coisa que lembro é de acordar 3 dias depois na minha cama, com febre de 42 graus. Minha mãe estava desesperada, tinha me levado no hospital da restauração. Mas os médicos não conseguiam explicar o que eu tinha. Foi uma virose muito forte, eles disseram. Mas eu sabia a verdade. Algo havia mudado em mim para sempre. Quando me levantei e fui ao banheiro, levei o maior susto da minha vida. Meus olhos, que já eram escuros, agora estavam completamente pretos. E no meu peito, bem no meio, tinha aparecido uma marca pequena em forma de pentagrama. Carmen apareceu na minha casa no 4º dia, com um sorriso satisfeito. Como você está se sentindo, Marcos? Ela perguntou. Eu estava diferente, mais forte, mais confiante e, estranhamente, com uma raiva constante queimando dentro de mim. Perfeito, respondi, e percebi que minha própria voz soou mais grave. Ótimo, ela disse, porque amanhã você vai receber sua primeira missão. E vai conhecer outros como você, outros que já estão trabalhando nas igrejas de Recife. Naquela noite, sonhei novamente com a criatura do cemitério. Mas dessa vez, ele não estava mais assustador. Estava familiar. Marcos, meu filho, ele disse, agora você tem poder real. Amanhã vai descobrir quantos de nós já estão infiltrados nas congregações desta cidade. Acordei ansioso, sabendo que minha vida de mentiras e destruição estava prestes a começar de verdade. A guerra contra as igrejas tinha um soldado novo. Era fevereiro de 1999 e eu ainda estava me acostumando com as mudanças no meu corpo depois do pacto. Meus olhos continuavam pretos,
A marca no peito às vezes queimava e eu sentia uma força estranha correndo nas minhas veias. Carmen me chamou para uma reunião especial na casa dela. Disse que era hora de eu conhecer a verdade completa sobre nossa operação. Quando cheguei lá, tinha mais 5 pessoas na sala. Todos jovens como eu, entre 15 e 20 anos. Marcos, esses são seus irmãos de pacto, ela anunciou. Todos já estão trabalhando nas igrejas de Recife há pelo menos 2 anos. O que me chocou foi descobrir que eu conhecia 2 deles. Ricardo, de 19 anos, era líder de louvor na Igreja Batista de Piedade. Eu sempre achei ele meio estranho quando o via na rua. E tinha a Patrícia, de 17, que era obreira numa Assembleia de Deus em Boa Viagem. Cara, ela sempre postava fotos com a Bíblia no Orkut, falava aleluia para todo mundo, mas ali estava ela, com os mesmos olhos escuros que eu, a mesma marca no peito. Surpreso, Marcos? Ricardo riu. A gente é muito bom no que faz. Ninguém suspeita de nada. Carmen foi até um armário antigo e tirou de lá um pergaminho negro que parecia pulsar como se tivesse vida própria. Isso aqui é nossa lista oficial, ela disse, desenrolando o papel sobre a mesa. 50 igrejas em Recife e região metropolitana, cada uma com pelo menos um dos nossos posicionado estrategicamente. Quando olhei para aquela lista, cara, meu mundo desmoronou. Tinha nomes de igrejas famosas, algumas que eu ouvia falar na Rádio Jornal AM, outras que minha própria avó frequentava antes de me entregar para essa vida. E ao lado de cada nome tinha o nome do agente responsável. Olha só quem está na Igreja do Evangelho Quadrangular do Espinheiro, Patrícia disse, apontando para um nome na lista. Jefferson, aquele cantor que toca violão nos cultos de domingo. Jefferson era conhecido na região, tinha uma voz bonita, as meninas todas eram apaixonadas por ele. Mas ali estava o nome dele, escrito com tinta vermelha. E aqui, Ricardo apontou para outro nome, Fernanda, secretária da Igreja Metodista de Casa Forte. Ela tem acesso a tudo. Lista de membros, dízimos, problemas familiares dos fiéis. A lista era gigantesca e cada nome me dava mais náusea. O pior de tudo foi quando Carmen virou uma página e mostrou uma seção especial. Esses aqui são nossos alvos principais, ela disse com orgulho. Eram pastores famosos, alguns que apareciam na TV, outros que tinham rádio. Mas, segundo a lista, eles nem sabiam que estavam sendo infiltrados. Pastor Roberto da Assembleia de Boa Viagem, ela leu em voz alta. 50 membros na liderança, mas 3 deles são nossos. Ele não desconfia de nada. Eu conhecia o pastor Roberto da televisão, um homem sério que pregava com autoridade. Saber que estava sendo traído por dentro me deu um aperto no peito. Mas como vocês conseguem enganar pastores ungidos? Eu perguntei, ainda incrédulo com tudo aquilo. Simples, respondeu um garoto chamado Daniel, que estava quieto até então. A gente estuda a Bíblia mais que eles, decora versículos, imita perfeitamente o comportamento cristão. Ele puxou a camisa e mostrou uma tatuagem pequena de uma cruz no braço. Até tatuagem cristã eu fiz para não levantar suspeitas. Sou líder de célula há 3 anos e o pastor me ama como filho. O cinismo dele me impressionou e ao mesmo tempo me ensinou. Carmen, então, pegou outro papel, menor, e me entregou. Essa é sua missão específica, Marcos, ela disse olhando nos meus olhos. Era uma lista com 6 igrejas da região de Casa Amarela e Graças. Você vai começar pela igreja do pastor Roberto, é a que tem mais jovens, mais movimentação. Infiltre-se, ganhe confiança, vire líder. Ao lado de cada igreja tinha instruções específicas. Semear discórdia entre jovens e liderança. Introduzir músicas com códigos satânicos. Identificar jovens vulneráveis para recrutamento. Ler aquilo me deu arrepios, mas também me deixou ansioso. E se algum pastor realmente ungido descobrir a gente?
Perguntei, porque já tinha ouvido histórias de pastores que tinham discernimento espiritual. Já aconteceu algumas vezes, Patrícia respondeu mostrando uma cicatriz na mão. Mas nós sempre temos uma carta na manga. Fingimos estar sendo oprimidos por demônios, choramos, pedimos libertação. Ela riu alto. O pastor fica com dó, ora por nós e a gente continua nossa missão. Eles nunca desconfiam que o demônio não está oprimindo. Ele está morando mesmo. Ricardo me mostrou então como eles faziam para passar símbolos satânicos despercebidos. Olha só, ele desenhou no papel uma cruz normal. Agora olha só o que acontece quando eu adiciono umas linhas bem sutis. Quando ele terminou, a cruz tinha se transformado num símbolo que eu reconheci dos estudos com Carmen. Era uma invocação para Baal. A gente coloca isso em camisetas, adesivos, decorações da igreja. Ninguém percebe, mas os demônios reconhecem e se sentem em casa. Era genial e diabólico ao mesmo tempo. A reunião durou mais 3 horas, e quando saí da casa da Carmen, eu estava com a cabeça cheia de informações e estratégias. Tinha aprendido códigos secretos, palavras que pareciam cristãs, mas eram invocações, músicas gospel, que na verdade carregavam frequências específicas para abrir portais espirituais. Lembra-se, Marcos, Carmen disse na despedida. Você não é apenas um infiltrado. Você é um semeador de destruição. Sua missão é fazer as ovelhas se voltarem contra o pastor, criar divisões, plantar dúvidas sobre a Bíblia. Naquela noite, antes de dormir, peguei a lista novamente e contei os nomes. 50 igrejas, mais de 200 infiltrados. Era uma operação militar mesmo. E o mais assustador era pensar em quantas congregações já tinham sido destruídas por dentro, quantos pastores sinceros estavam pregando para lobos disfarçados de ovelhas. Amanhã começa a minha primeira missão. Pensei olhando para o nome da igreja do pastor Roberto. Eu não imaginava que estava prestes a me tornar o pior pesadelo que um homem de Deus poderia enfrentar. Era dezembro de 2000, véspera do novo milênio, e todo mundo estava com medo do fim do mundo. Mas eu estava mais preocupado com o início da minha vida dupla. Passei 2 meses inteiros me preparando para infiltrar na Igreja Assembleia de Deus do pastor Roberto, em Boa Viagem. Carmen me ensinou técnicas de manipulação psicológica, como imitar emoções, como fazer lágrimas falsas. Era como um curso de teatro, só que para enganar pessoas de fé. Treinei na frente do espelho por horas, fingindo estar arrependido, praticando tremedeira controlada, decorando 200 versículos bíblicos, usando técnicas de memorização que ela me ensinou. A igreja ficava numa rua movimentada de Boa Viagem, perto do Shopping Recife, um prédio branco de 2 andares com uma cruz vermelha na fachada. Antes de entrar, observei a movimentação por 3 domingos seguidos. Sempre chegavam umas 300 pessoas, a maioria jovens e famílias de classe média. O pastor Roberto tinha uns 60 anos, cabelo grisalho, sempre de terno escuro, e quando pregava no microfone, cara, a autoridade na voz dele era real. Eu sentia algo estranho toda vez que ouvia ele falar sobre Jesus. Era como se algo dentro de mim quisesse fugir dali correndo. No dia 31 de dezembro, culto especial de Réveillon, decidi que era a hora perfeita para minha conversão. Cheguei mais cedo, sentei na 3ª fileira bem no meio, onde todo mundo pudesse me ver. O culto começou com louvores, e eu fiquei analisando cada pessoa, tentando identificar quem eram os cristãos genuínos e quem poderia ser outros infiltrados como eu. Tinha uma sensação estranha no ar, como se 2 forças estivessem lutando naquele lugar. Uma que me rejeitava e outra que me chamava. Quando o pastor Roberto começou a pregar sobre vida nova no ano novo, eu senti que era minha deixa. Comecei a tremedeira que havia ensaiado, deixei lágrimas falsas escorrerem e no meio da pregação levantei a mão tremendo. Pastor,
Gritei com a voz embargada. Eu preciso de Jesus na minha vida. Todo mundo olhou para mim e eu vi nos rostos deles uma mistura de alegria e expectativa. O pastor parou a pregação, desceu do púlpito e veio até onde eu estava. Qual é o seu nome, meu filho? Ele perguntou com os olhos cheios de lágrimas. Marcos, pastor. Respondi fazendo minha voz tremer mais ainda. Eu usei drogas. Fiz coisas terríveis. Meu pai morreu e eu me revoltei contra tudo. Mas hoje eu sinto que Jesus está me chamando. Era mentira, claro, mas tinha partes da verdade misturadas. Isso sempre torna a mentira mais convincente. O pastor Roberto colocou a mão no meu ombro e, cara, foi como se um choque elétrico percorresse meu corpo. Por um segundo, eu quase desmoronei e contei a verdade toda. Quase. Mas os 5 demônios que carregavam comigo desde o pacto bloquearam qualquer movimento de arrependimento real. Venha aqui na frente, Marcos, o pastor me chamou. E toda a igreja começou a aplaudir. Desci até o altar, me ajoelhei como Carmen havia me ensinado e comecei a orar em voz alta. Só que minhas palavras não eram orações. Eram maldições em aramaico que eu havia decorado, disfarçadas de glossolalia. Barashiel Ashmodai, eu murmurava, e o pessoal ao redor pensava que eu estava falando em línguas pelo Espírito Santo. O irônico é que eu realmente senti algo naquele momento, como se Jesus estivesse tentando me alcançar, mesmo no meio da minha farsa. O pastor Roberto orou por mim por uns 20 minutos e eu continuei fingindo estar sendo liberto de demônios. Sai! Sai em nome de Jesus! Ele clamava e eu fingia espasmos, como se algo estivesse saindo de mim. A igreja inteira estava orando junto, umas 50 pessoas ao redor do altar, e o ambiente estava carregado de emoção. Quando terminei de ser liberto, o pastor me abraçou forte e disse: "Bem-vindo à família de Deus, meu filho." Se ele soubesse que estava abraçando um soldado do inferno, a partir daquele dia, virei o queridinho da igreja. Todo mundo queria saber minha história, me convidavam para almoçar, me davam bíblias, livros cristãos. Eu era tratado como um troféu da graça de Deus. Em 2 semanas, já estava ajudando na organização dos cultos. Em 1 mês, estava tocando violão no grupo de louvor. E em 2 meses, o pastor Roberto me convidou para ser auxiliar do Ministério de Jovens. Marcos tem um testemunho poderoso. Ele anunciou para a igreja: Deus vai usar muitíssimo a vida dele. Durante esses primeiros meses, desenvolvi uma rotina perfeita. Chegava sempre 15 minutos antes do culto, cumprimentava todo mundo com "A paz do Senhor, irmão", carregava minha Bíblia sempre aberta e decorei mais 300 versículos para usar nas conversas. Aprendi todas as músicas de louvor, participava ativamente das orações e sempre tinha uma palavra de edificação para compartilhar. Por fora, eu era o jovem convertido exemplar. Por dentro, estava catalogando informações sobre cada família, cada liderança, cada ponto fraco que pudesse explorar depois. O mais impressionante era como eu conseguia sentir a presença de Deus naqueles cultos. Mas ao invés de me converter de verdade, isso só me deixava mais determinado a destruir aquele lugar. Era como se uma parte de mim quisesse ficar, quisesse realmente entregar minha vida para Jesus. Mas a marca no meu peito queimava toda vez que esses pensamentos apareciam. Os demônios dentro de mim sussurravam: "Você é nosso agora, Marcos. Essa é só uma missão. Não se deixe enganar por sentimentos." 6 meses depois da minha conversão, o pastor Roberto me chamou para uma conversa particular. "Marcos, tenho observado seu crescimento espiritual", ele disse com um sorriso paternal. "Sinto no meu coração que Deus tem algo especial para sua vida no ministério." Eu sorri de volta, balancei a cabeça concordando, mas por dentro estava pensando: o senhor não faz ideia do que Deus realmente tem para minha vida nesta igreja.
Era hora de passar para a próxima fase do plano, tornar-me oficialmente líder de jovens. Era março de 2001 e o pastor Roberto havia me nomeado oficialmente líder do Ministério Jovem da Igreja. Eu tinha apenas 18 anos, mas já era considerado um exemplo de transformação para toda a congregação. Naquela época, a internet ainda era discada. A gente baixava uma música gospel em 2 horas e todo mundo comprava CD pirata no camelódromo da Rua da Imperatriz por R$ 2. Era o auge da Aline Barros. Diante do Trono estava começando a fazer sucesso. E eu estava no meio disso tudo, coordenando um grupo de 40 jovens sem eles saberem que eram liderados por um satanista. Minha primeira estratégia foi sutil. Comecei introduzindo músicas gospel, que eu baixava de sites duvidosos na internet. Passei horas procurando versões modificadas de louvores conhecidos, onde produtores satanistas tinham inserido frequências subliminares e batidas específicas que abriam portais espirituais. Galera, achei umas músicas novas muito lindas, eu dizia para os jovens. Vamos incluir no nosso repertório. Eles confiavam em mim cegamente. Afinal, eu era o líder ungido pelo pastor. Se soubessem que cada música que eu escolhia era uma invocação disfarçada. O grupo de jovens se reunia toda sexta-feira às 8 da noite no subsolo da igreja. Era uma sala ampla, com cerca de 60 cadeiras de plástico azul, um aparelho de som simples e cartazes com versículos bíblicos nas paredes. Eu chegava sempre primeiro, ligava o som e colocava as músicas que havia preparado durante a semana. Enquanto os jovens iam chegando e cantando junto, eu sussurrava invocações em baixo volume, coisas como Baal, recebe estes cânticos, Ashtoreth, abençoe esta reunião. Eles pensavam que eu estava orando em línguas. Na verdade, estava consagrando aquele ambiente para demônios. Foi nas reuniões de sexta que conheci Ana, Carla e Beatriz. 3 meninas de 16, 17 e 15 anos, respectivamente. Ana era filha de um diácono da igreja, menina comportada, sempre de saia longa e cabelo preso. Carla morava em Candeias, vinha de ônibus para os cultos, sonhava em ser missionária. Beatriz era a mais nova, meio rebelde, mas estava tentando se achegar mais a Deus depois que os pais se separaram. Elas me viam como um irmão mais velho, um conselheiro espiritual. Não sabiam que eu estava de olho nelas para algo muito mais sinistro. Comecei devagar, conquistando a confiança delas através de aconselhamento pastoral. Ana, percebi que você tem dificuldades com sua autoestima, eu dizia depois das reuniões. Carla, sinto que Deus quer te usar poderosamente, mas você precisa quebrar algumas barreiras. Com Beatriz, usei a carência pela separação dos pais. Deus pode ser o pai que você nunca teve, mas primeiro você precisa se entregar completamente. Eram conversas aparentemente espirituais, mas eu estava mapeando as vulnerabilidades emocionais de cada uma para explorar depois. O primeiro ritual sexual aconteceu em junho de 2001, durante um retiro espiritual que organizei numa chácara em aldeia. Convenci o pastor Roberto de que seria bom os jovens terem um tempo de oração e jejum fora da cidade. Pastor, eles precisam de um encontro mais íntimo com Deus, eu argumentei. Ele aprovou e até deu dinheiro da igreja para ajudar com as despesas. 25 jovens foram para o retiro, mas só 3 voltaram marcadas para sempre. Ana, Carla e Beatriz não sabiam que aquele final de semana mudaria suas vidas de uma forma terrível. Na primeira noite do retiro, depois do culto oficial, chamei as 3 para uma oração especial no quarto onde eu estava hospedado. Meninas, Deus me mostrou que vocês têm um chamado diferenciado, eu disse acendendo velas que tinha trazido escondidas. Mas para receber essa unção especial, vocês precisam passar por um ritual de consagração. Elas acreditaram.
porque eu era o líder em quem confiavam, porque usei linguagem bíblica, porque misturei verdades espirituais com mentiras diabólicas. O que aconteceu naquela noite foi abuso espiritual, emocional e físico, disfarçado de ministração. Através daqueles rituais sexuais, consegui transferir demônios específicos para cada uma delas. Ana recebeu um demônio de prostituição, Carla, um de rebeldia contra a autoridade, Beatriz, um de autodestruição. Nos meses seguintes, vi as mudanças nelas. Ana começou a se vestir de forma provocante, Carla questionava tudo que o pastor falava, Beatriz desenvolvia comportamentos autodestrutivos. E o pior, Ana engravidou aos 17 anos. Quando ela me contou, chorando, eu fingi estar preocupado. Não se desespere, Ana. Deus tem um propósito até nisso. Por dentro, eu comemorava, porque aquela criança seria oferecida em sacrifício quando nascesse. Nos meses seguintes, ampliei minha influência recrutando mais jovens para nosso grupo especial de oração. Identifiquei os mais vulneráveis. João, de 16 anos, que tinha problemas com drogas antes de se converter. Melissa, de 18, que tinha histórico de depressão. Roberto, de 17, filho rebelde de um presbítero. Um por um, usando as mesmas técnicas de manipulação, trouxe eles para nosso círculo interno. Éramos 8 ao todo, um pequeno coven satânico funcionando dentro da igreja mais próspera de Boa Viagem. As reuniões do nosso grupo especial aconteciam às quartas-feiras, sempre depois do culto oficial. Descíamos para o subsolo e, enquanto a igreja se esvaziava lá em cima, nós fazíamos nossos rituais embaixo. Invocávamos demônios específicos, fazíamos oferendas de sangue, pequenos cortes nos dedos e planejávamos como semear mais discórdia na congregação. Vamos questionar a autoridade do pastor Roberto, eu sugeria. Vamos espalhar que ele está guardando dinheiro da igreja para ele. Era guerra psicológica mesmo e estava funcionando. As reuniões da liderança começaram a ficar tensas. O João, que trabalhava como zelador na Compesa durante o dia, conseguiu uma cópia da chave da igreja para nós. Isso abriu possibilidades que eu nem tinha imaginado. Agora podíamos entrar no prédio durante a madrugada e fazer rituais mais elaborados. Profanamos a Santa Ceia usando sangue de gato preto que sacrificamos no altar. Colocamos símbolos satânicos embaixo do púlpito e fizemos invocações para Baal bem no local onde o pastor Roberto pregava todos os domingos. A cada ritual, o homem de Deus ficava mais fraco, e eu sabia que logo conseguiríamos nossa primeira vitória, a queda de um pastor verdadeiramente ungido. 2 meses depois dos rituais no altar, o pastor Roberto começou a passar mal durante os cultos. No meio de uma pregação sobre a fidelidade de Deus, ele teve uma hemorragia interna inexplicável. Vomitou sangue bem ali no púlpito, na frente de 300 pessoas. Foi internado no Hospital da Restauração. Ficou 15 dias entre a vida e a morte, e os médicos não conseguiam descobrir o que estava causando aquilo. Eu visitava ele no hospital, orava ao lado da cama fingindo estar preocupado. Mas por dentro, comemorava cada piora no quadro clínico dele. Nossos feitiços estavam literalmente matando um homem de Deus. E ninguém desconfiava que o responsável era o próprio líder de jovens da igreja. Era abril de 2002, ano da Copa do Mundo. Todo mundo falando do Ronaldinho. Mas eu estava focado em expandir nossa operação para além da igreja do pastor Roberto. Com ele internado e a congregação abalada, decidi que era hora de criar uma base de operações própria. Um lugar onde pudéssemos treinar novos infiltrados e planejar ataques a outras igrejas. João, nosso zelador da Compesa, tinha uma casa herdada da avó no bairro de Casa Forte, numa rua tranquila, cheia de casas antigas. Marcos, a casa está vazia há 2 anos, ele me disse. Podemos usar lá para nossas reuniões especiais. A casa ficava na rua José Osório, número 412.
Uma construção dos anos 60 com quintal grande, muros altos e vizinhos que não se metiam na vida de ninguém. Era perfeita para nossos propósitos. Isolada o suficiente para fazermos rituais, sem sermos incomodados, mas perto o bastante das principais igrejas de Recife para monitorarmos nossos alvos. João limpou a casa, compramos algumas velas pretas, incensos específicos e transformamos o quarto dos fundos num verdadeiro templo satânico. Pendurei um mapa de Recife na parede com alfinetes vermelhos, marcando cada igreja que pretendíamos infiltrar. Nossa célula havia crescido para 12 pessoas, 8 da igreja do pastor Roberto, mais 4 recrutas novos que consegui em outras congregações. Tínhamos Fernanda, de 20 anos, que se infiltrou como secretária na Igreja Metodista de Casa Forte. Diego, de 19, que virou líder de célula numa igreja batista do Espinheiro, e os gêmeos Paulo e Pedro, de 17 anos, que estavam causando confusão numa igreja presbiteriana de Graças. Cada um tinha sua missão específica, mas todos se reportavam diretamente para mim. Era como comandar um pequeno exército, só que um exército do inferno. As reuniões em Casa Forte aconteciam toda segunda-feira às 10 da noite. Chegávamos um por um, em horários diferentes, para não levantar suspeitas dos vizinhos. A casa estava sempre às escuras por fora, mas por dentro acendíamos dezenas de velas pretas dispostas em círculos específicos. No centro da sala, desenhávamos pentagramas com giz branco no chão, colocávamos oferendas que tínhamos roubado das igrejas, pão da Santa Ceia, vinho consagrado, óleo da unção. Era nosso jeito de zombar e profanar tudo que era sagrado para os cristãos. Os rituais começavam sempre da mesma forma. Eu invocava Baal, nosso demônio protetor. Depois, cada membro da célula relatava suas atividades da semana nas respectivas igrejas. Consegui convencer 3 jovens a questionarem a liderança. Diego reportava. Plantei dúvidas sobre o dízimo. Fernanda complementava. Fiz 2 meninas brigarem por causa de ciúmes. Ana contava rindo. Cada pequena vitória era comemorada, cada semente de discórdia plantada era motivo de festa. Estávamos literalmente celebrando a destruição de vidas e congregações. O que mais me orgulhava era nossa técnica de roubo espiritual. Pegávamos objetos consagrados das igrejas e os usávamos em nossos rituais satânicos. João tinha acesso fácil à igreja do pastor Roberto, então conseguia pão da Santa Ceia, vinho da comunhão, até cabelos que sobravam depois que o pastor cortava o cabelo no barbeiro da igreja. Misturávamos tudo com terra do cemitério Santo Amaro, sangue de animais sacrificados e fazíamos poções que jogávamos na casa pastoral durante a madrugada. Era bruxaria clássica. Feitiços direcionados para matar o homem de Deus. Os resultados eram visíveis e rápidos. O pastor Roberto, que já estava debilitado desde a hemorragia interna, começou a ter outros problemas de saúde inexplicáveis. Perda de memória durante as pregações, dores de cabeça constantes e, principalmente, estava perdendo a autoridade espiritual que sempre teve. Os cultos ficaram vazios, as pessoas começaram a murmurar, questionamentos sobre sua liderança surgiram de dentro da própria igreja. Fernanda, infiltrada na igreja metodista, relatava sucessos similares. O pastor de lá também estava adoecendo misteriosamente após nossos ataques espirituais direcionados. Em junho de 2002, decidimos fazer nosso ritual mais ousado. Uma missa negra completa na própria igreja do pastor Roberto. João conseguiu as chaves e numa madrugada de lua nova, os 12 membros da nossa célula entraram no templo às 2 horas da manhã. Levamos um gato preto que havíamos sequestrado da rua, velas pretas e uma Bíblia que rasgamos página por página durante o ritual. No altar onde tantos milagres haviam acontecido, fizemos oferendas de sangue diretamente para Lúcifer,
O gato foi sacrificado e seu sangue derramado no mesmo local onde a Santa Ceia era servida todos os domingos. Durante o ritual, senti uma presença mais forte do que nunca. Não era apenas Baal ou os demônios menores que costumávamos invocar. Era algo maior, mais antigo, mais poderoso. Marcos, uma voz ecoou no templo vazio. Vocês estão fazendo um trabalho excelente. Esta igreja cairá em menos de 6 meses. Era a própria voz que havia ouvido no cemitério na noite do meu pacto, a voz do meu mestre. Continue assim, meu filho, e eu te darei autoridade sobre toda a região metropolitana do Recife. O reconhecimento me encheu de orgulho diabólico. Saímos da igreja às 5 da manhã, depois de limpar tudo para não deixar evidências do que havia acontecido. Mas deixamos uma assinatura sutil. Símbolos satânicos pequenos desenhados com sangue embaixo das cadeiras, onde ninguém veria, mas que serviriam como portais para mais demônios entrarem naquele ambiente. No domingo seguinte, quando o pastor Roberto subiu ao púlpito, ele teve o pior mal-estar da vida. Desmaiou no meio da pregação e foi hospitalizado novamente. Dessa vez, os médicos disseram que era esgotamento nervoso. Mas eu sabia a verdade. A notícia se espalhou rapidamente entre as igrejas evangélicas de Recife. Pastor Roberto está muito doente. A igreja dele está passando por uma crise terrível. Dizem que tem problemas financeiros também. Era exatamente o que queríamos. Nossa primeira congregação estava prestes a fechar as portas. Em 2 anos de infiltração, havíamos conseguido derrubar um dos pastores mais respeitados da cidade. Os membros da nossa célula estavam eufóricos e eu já estava planejando qual seria nossa próxima vítima. Tínhamos provado que era possível destruir uma igreja por dentro. Agora era hora de aplicar essa fórmula em escala maior. Mas havia algo que eu não esperava. Na mesma semana em que o pastor Roberto foi hospitalizado pela 2ª vez, comecei a ter pesadelos estranhos. Sonhava com Jesus caminhando pelas ruas do Recife antigo, ferido, sangrando, me chamando pelo nome. Marcos, por que você está destruindo minha noiva? Ele perguntava com lágrimas nos olhos. Acordava suando frio, com o coração disparado e a marca no meu peito queimando como nunca. Tentei ignorar. Afinal, estava no auge do meu poder, comandando uma operação de sucesso. Mas algo dentro de mim começava a questionar se realmente valia a pena continuar nesse caminho. Era janeiro de 2003. Lula havia acabado de assumir a presidência. Todo mundo assistia Mulheres Apaixonadas na Globo. Mas eu estava vivendo meu próprio drama sobrenatural. Os pesadelos com Jesus tinham se intensificado depois que a igreja do pastor Roberto fechou as portas em dezembro. Nossa primeira vitória completa. Mas ao invés de comemorar, eu estava sendo atormentado por visões que não conseguia controlar. Jesus aparecia ferido nas ruelas do Recife antigo, sempre no mesmo lugar, perto da Casa da Cultura, onde funcionava a antiga casa de detenção. Ele caminhava sangrando, carregando uma cruz, e me olhava com uma tristeza que partia meu coração. A primeira aparição aconteceu numa quinta-feira, 2 da manhã, quando eu voltava de uma reunião da célula em Casa Forte. Estava caminhando pela Rua do Bom Jesus quando vi uma luz no fim da rua. Pensei que fosse um carro, mas quando me aproximei, era ele. Jesus parado debaixo de um poste, com as marcas dos cravos nas mãos visíveis, me olhando fixamente. Marcos, ele disse, e sua voz ecoou entre os casarões coloniais. Olha o que você está fazendo à minha noiva. Atrás dele, eu via imagens das igrejas que havíamos atacado. Pessoas chorando, famílias destruídas, pastores desencorajados. Tentei correr, mas meus pés não obedeciam. As visões começaram a afetar meu corpo físico de forma assustadora. Toda vez que Jesus aparecia, eu sangrava pelos ouvidos. Literalmente.
Um líquido vermelho e quente escorria, manchava minha roupa e depois desaparecia como se nunca tivesse existido. Mas algumas pessoas testemunharam esses episódios. Maria, a doceira que trabalhava na esquina da Rua da Imperatriz, me viu 3 vezes chorando sangue e falando sozinho na rua. Esse menino está com problemas. Ela comentava com os outros comerciantes. Se soubesse que meus problemas eram muito além do que ela imaginava. O pior episódio aconteceu numa sexta-feira de fevereiro durante o carnaval, quando eu estava passando pelo Marco Zero. A praça estava cheia de foliões, trio elétrico tocando, todo mundo bebendo e dançando. Mas eu comecei a levitar. Não é brincadeira, cara. Meus pés literalmente saíram do chão uns 30 centímetros, na frente de pelo menos 50 pessoas. Fiquei suspenso no ar por uns 2 minutos, enquanto os demônios dentro de mim gritavam em aramaico: "Soltai-nos, soltai-nos, este lugar é santo." A multidão parou de dançar, todo mundo olhando para cima, para mim, sem entender o que estava acontecendo. Quando voltei ao chão, 5 pessoas correram para me ajudar, achando que eu tinha desmaiado, mas eu estava consciente. Só que meus olhos estavam completamente pretos, sem nenhuma parte branca visível. "Rapaz, que foi isso?" perguntou um homem que trabalhava no porto. "Você estava voando, meu filho." Eu fingi que não lembrava de nada, que tinha sido um desmaio estranho, mas por dentro sabia que algo estava muito errado. Os demônios que me acompanhavam desde o pacto estavam ficando agitados, como se alguma coisa os estivesse incomodando cada vez mais. Durante o mês de março, as aparições de Jesus se tornaram quase diárias. Ele me encontrava nos lugares mais inesperados. No ônibus, indo para Casa Forte, na fila do banco, até dentro da própria casa onde fazíamos os rituais. Sempre com a mesma mensagem: "Marcos, volta para mim. Você ainda tem tempo." Dulça, mas toda vez que eu sentia vontade de responder, de falar com ele, a marca no meu peito queimava como ferro quente e os demônios sussurravam no meu ouvido: "Ele está tentando te enganar. Você é nosso agora. Não acredite nas mentiras dele." As marcas de queimadura nas minhas mãos, que apareceram depois do pacto no cemitério, começaram a mudar de formato. O que antes eram apenas cicatrizes escuras, agora estava se transformando numa cruz perfeita, uma em cada palma. Era como se Deus estivesse marcando território no meu próprio corpo, disputando comigo com o diabo. Toda manhã, quando acordava, as marcas estavam mais definidas, mais doloridas. Tentei escondê-las usando luvas, mas o calor de Recife tornava isso impossível. As pessoas começaram a notar e perguntar o que tinha acontecido. O episódio mais assustador aconteceu numa tarde de abril, quando estava passando pela Igreja do Carmo, no centro histórico. Nem estava planejando entrar, só passei na frente. Mas de repente senti uma força sobrenatural me empurrando para dentro do templo. Era um horário de missa. Tinha umas 40 pessoas sentadas nos bancos e quando pisei no interior da igreja, comecei a convulsionar violentamente. Caí no chão, no meio do corredor central, espumando pela boca e gritando coisas que eu não controlava. "Ele é santo! Ele é santo! Não podemos ficar aqui!" O padre suspendeu a missa e correu para me ajudar, junto com vários fiéis. Mas quando eles se aproximaram, eu falei com uma voz que não era minha. Era grave, rouca, assustadora. "Este menino pertence a nós. Ele fez um pacto. Vocês não podem salvá-lo." O padre começou a orar em latim, jogou água benta em mim e por uns 15 minutos foi uma batalha espiritual real no meio da Igreja do Carmo. Gritei, rolei pelo chão e senti como se 1000 facas estivessem cortando o meu corpo por dentro. Quando finalmente me acalmei, estava exausto, confuso e com medo pela primeira vez em 4 anos. "Meu filho, você precisa de ajuda espiritual." O padre me disse depois que tudo passou. "Isso que aconteceu aqui não é normal. Você está com problemas sérios."
Ele me deu um cartão com o endereço de um centro de oração. Disse que tinha padres especializados em libertação. Guardei o cartão, agradeci e saí da igreja. Mas por dentro estava aterrorizado. Era a primeira vez que alguém havia identificado minha verdadeira condição espiritual. Até então, eu era expert em enganar pastores evangélicos. Mas aquele padre católico viu através da minha máscara. Naquela noite, na reunião da célula em Casa Forte, contei para o grupo o que havia acontecido na Igreja do Carmo. Esperava apoio, conselhos sobre como lidar com a situação, mas a reação deles me chocou. "Marcos, você está ficando fraco", disse Ana com desprezo. "Está se deixando influenciar pelo inimigo." João concordou. "A gente precisa de um líder forte, não alguém que fica duvidando." Por primeira vez desde que começamos, senti que estava perdendo o controle sobre minha própria célula. 2 dias depois do episódio na igreja, recebi uma visita inesperada em casa. Era Carmen, minha antiga mentora, que não via há quase um ano. "Marcos, estou sabendo que você anda tendo problemas", ela disse entrando na minha casa sem ser convidada. "Problemas que podem atrapalhar nossa operação em Recife." Ela olhou diretamente para as marcas em forma de cruz nas minhas mãos e fez uma careta de nojo. "Isso precisa ser tratado imediatamente", ela murmurou. "Vamos fazer um ritual de reforço do pacto, antes que seja tarde demais." Naquela madrugada, deitado na cama, olhando para as marcas de cruz nas minhas mãos, eu sabia que estava chegando num ponto de não retorno. De um lado, Jesus aparecendo constantemente, me chamando de volta. Do outro, minha família satânica exigindo mais comprometimento, mais rituais, mais destruição. As visões estavam ficando mais intensas, meu corpo estava reagindo de forma estranha à presença do sagrado. E pela primeira vez em anos, eu comecei a questionar se realmente queria continuar nesse caminho. Mas ainda não imaginava que meu maior teste estava por vir. E que envolveria uma criança inocente que me faria repensar tudo. Era março de 2004, época do Big Brother Brasil 4, que todo mundo assistia religiosamente. Mas eu estava focado numa missão que Carmen havia me dado depois do ritual de reforço do meu pacto. "Marcos, você precisa provar sua lealdade depois desses episódios estranhos", ela disse, numa reunião secreta no início do ano. "Existe uma criança especial no mercado de São José, filho da feirante Conceição, banca número 27. O menino tem dons proféticos reais, conversa com Jesus desde pequeno. Nosso mestre quer que você o corrompa." A missão me gelou o sangue. Corromper uma criança era algo que eu nunca havia feito antes. Pedrinho tinha 8 anos, cabelo cacheado, olhos castanhos brilhantes e um sorriso que iluminava qualquer ambiente. Filho da dona Conceição, que vendia temperos e ervas medicinais numa das bancas mais antigas do mercado, ele passava as tardes ajudando a mãe depois da escola. O que chamava a atenção em Pedrinho eram os desenhos que ele fazia, anjos perfeitos, com detalhes que uma criança de 8 anos não deveria saber. E ele não copiava de lugar nenhum. Dizia que o amigo Jesus ensinava ele a desenhar. A própria dona Conceição contava para todo mundo que o filho tinha visões e falava coisas que depois se cumpriam. Comecei a frequentar o mercado de São José toda semana, sempre comprando alguma coisa na banca da dona Conceição para criar familiaridade. "Bom dia, dona Conceição. Como está o Pedrinho?" Eu perguntava com o sorriso mais sincero que conseguia fingir. Ela sorria de volta, orgulhosa do filho. "Ah, meu menino está bem. Obrigada por perguntar." Pedrinho sempre estava por perto, organizando os saquinhos de tempero, conversando baixinho, sozinho, ou pelo menos era o que parecia. "Com quem você estava falando, Pedrinho?" Eu perguntei um dia. "Com Jesus", ele respondeu naturalmente. "Ele disse que o senhor tem um coração muito triste."
A frase do menino me atingiu como um soco no estômago. Como uma criança de 8 anos podia ver através de mim dessa forma? Tentei disfarçar, ri nervoso. Que imaginação, né, Dona Conceição? Mas ela me olhou sério. Meu filho não inventa essas coisas, moço. Quando ele fala, é porque recebeu de cima mesmo. Pedrinho me entregou um desenho que havia feito. Um anjo chorando, com lágrimas que pareciam reais no papel. Jesus mandou eu dar isso para o senhor, ele disse. Ele falou que o senhor ainda pode voltar para casa. Saí do mercado naquele dia tremendo, com o desenho dobrado no bolso. Durante 2 semanas, observei o menino de longe, estudando sua rotina, tentando entender exatamente qual era seu dom. Pedrinho chegava no mercado todo dia, às 2 da tarde, depois da escola municipal do bairro. Sempre carregava uma mochila pequena com seus desenhos, que mostrava para os feirantes e clientes que passavam. Tia, Jesus disse que a senhora vai receber uma bênção grande essa semana. Ele dizia para uma freguesa. Seu João, o anjo da guarda do senhor está bem pertinho hoje. Falava para outro. E as coisas aconteciam. A mulher ganhava na loteria, o homem recebia uma proposta de emprego. Era real. Não tinha como negar. O plano que Carmen havia traçado era diabólico. Eu deveria me aproximar da família fingindo interesse em discipular o menino, oferecendo aulas bíblicas gratuitas. Dona Conceição, percebi que Pedrinho tem um dom espiritual muito especial, eu disse numa tarde de abril. Sou líder de jovens numa igreja evangélica e gostaria de ajudar no desenvolvimento espiritual dele. Sem custo nenhum, claro. Os olhos dela brilharam de esperança. Ai, que bênção! Eu sempre soube que meu filho era especial, mas não sei como orientar ele direito. Era exatamente a resposta que eu esperava. Começamos as aulas bíblicas, toda quinta-feira às 5 da tarde, na própria casa da Dona Conceição, uma pequena residência de 2 cômodos atrás do mercado. Pedrinho chegava sempre ansioso, com seus desenhos novos para me mostrar, perguntando coisas sobre Jesus que me deixavam sem resposta. Tio Marcos, por que Jesus fica triste quando o Senhor está perto? Ele perguntou na 3ª aula. Meu sangue gelou. Como ele sabia? Jesus não fica triste, Pedrinho. Eu menti. Ele fica feliz quando estamos estudando a Bíblia. Mas o menino balançou a cabeça. Não, tio, ele fica triste sim, e os anjos também. O verdadeiro objetivo das aulas era identificar outros jovens da região que tivessem dons espirituais, para formar um ministério infantil, que seria, na verdade, um grupo de crianças para nossos rituais. Pedrinho conhecia várias crianças da vizinhança que também tinham experiências sobrenaturais. Mariana, de 9 anos, que sonhava com coisas que aconteciam depois. Josué, de 10, que orava pelos doentes e eles melhoravam. Rebeca, de 7, que via anjos na igreja onde a família congregava. Era um verdadeiro celeiro de dons espirituais. E eu estava planejando perverter tudo isso. Durante 1 mês, ganhei a confiança total da Dona Conceição e do Pedrinho. Ela me via como um irmão enviado por Deus para ajudar na educação espiritual do filho. Convidei outras 5 crianças para participar das aulas, sempre com autorização dos pais, sempre usando minha reputação de líder jovem evangélico. O grupo cresceu para 7 crianças. Todas entre 7 e 10 anos, todas com dons proféticos ou de cura. Era exatamente o que Carmen queria. Crianças puras, ungidas, que poderiam ser corrompidas e usadas em rituais de grande poder. A culminação do plano estava marcada para uma quinta-feira de maio, durante uma aula especial que eu havia prometido fazer sobre como ouvir a voz de Deus. Na verdade, seria o ritual de corrupção das 7 crianças. Eu colocaria demônios específicos em cada uma através de imposição de mãos, disfarçando tudo como oração de unção. Pedrinho seria o primeiro, por ser o mais poderoso espiritualmente.
Passei a semana toda me preparando, decorando as invocações em aramaico, escolhendo quais demônios transferir para cada criança. Era o ritual mais importante da minha carreira como satanista. No dia marcado, as 7 crianças estavam sentadas em círculo na sala da Dona Conceição, ansiosas pela aula especial. Pedrinho estava radiante. Havia feito um desenho novo para me mostrar. Jesus de braços abertos, sorrindo, com a frase "Eu te amo", escrita com letra de criança embaixo. Tio Marcos, Jesus disse que hoje vai ser um dia muito importante. Ele falou enquanto me entregava o desenho. Ele disse que o senhor vai ter que escolher. Fingi não entender, mas por dentro sabia que estava prestes a cruzar uma linha que talvez não tivesse volta. Vamos começar nossa oração especial, anunciei para as crianças. Eu vou impor as mãos sobre cada um de vocês e vocês vão receber uma unção muito poderosa de Deus. Comecei com Pedrinho, coloquei minhas mãos sobre a cabeça dele e sussurrei a primeira invocação em aramaico. Mas no exato momento em que toquei nele, foi como se um raio tivesse me atingido. Uma luz sobrenatural, mais brilhante que o sol, explodiu na sala, me cegou completamente, e eu voei literalmente 3 metros para trás, batendo com força na parede. As outras 6 crianças começaram a chorar de susto, mas Pedrinho permaneceu calmo, de pé no meio da sala, com uma paz sobrenatural no rosto. Tio Marcos, ele disse com uma voz que parecia mais madura que seus 8 anos. Jesus falou que o Senhor não pode me tocar. Ele disse que vai orar pelo Senhor agora. E ali mesmo, na frente de todas as crianças assustadas, aquele menino de 8 anos começou a orar por mim como eu nunca havia ouvido alguém orar. Foi a primeira vez em 6 anos que senti medo real. Medo de estar do lado errado dessa guerra espiritual. Era agosto de 2005 e depois do episódio com Pedrinho, minha vida virou um caos total. A célula satânica estava questionando minha liderança. Carmen ameaçava desfazer meu pacto por incompetência. E eu estava tendo crises de pânico toda vez que tentava fazer algum ritual. Os demônios dentro de mim pareciam estar lutando contra algo, como se uma força maior estivesse disputando meu território interno. Foi quando soube que haveria um grande evento evangélico no Centro de Convenções de Pernambuco, com pastores de todo o Nordeste. Essa é sua última chance de provar lealdade, Carmen me disse. Vá lá e cause o maior distúrbio possível. O evento se chamava Avivamento Nordeste 2005 e estava sendo organizado por uma união de denominações evangélicas para 3 dias de cultos, de quinta a sábado. Estava sendo construída uma expectativa enorme. Cartazes espalhados por toda a cidade, propaganda na rádio jornal. E a estimativa era de que 3.000 pessoas participassem a cada noite. O centro de convenções ainda estava em obras na época, mas já estava funcionando para eventos grandes. Era o lugar perfeito para minha grande apresentação. Se conseguisse causar tumulto ali, na frente de milhares de pessoas, provaria minha utilidade para o reino das trevas. Cheguei na quinta-feira, primeiro dia do evento, vestido como um jovem cristão exemplar. Camisa social branca, calça preta, Bíblia embaixo do braço e um sorriso que havia treinado por anos. O estacionamento estava lotado. Ônibus de várias cidades do interior, chegando constantemente, famílias inteiras, caminhando em direção ao centro de convenções. A atmosfera era de expectativa e alegria. Pessoas cumprimentando umas às outras com a paz do Senhor. Crianças correndo entre os adultos. Era exatamente o tipo de ambiente que meus demônios odiavam. Puro, cheio de fé, saturado de oração. Dentro do centro de convenções, o ambiente era impressionante. Um auditório gigantesco com capacidade para 5.000 pessoas, palco enorme com equipamentos de som profissionais, telões laterais para quem estava mais longe.
Já tinha umas 2.000 pessoas sentadas quando cheguei e o culto nem havia começado. Me posicionei estrategicamente na quinta fileira, bem no centro, onde minha manifestação seria vista por mais gente. O plano era simples. Durante a pregação, eu começaria a passar mal. Fingiria estar sendo liberto e, no meio da confusão, gritaria blasfêmias contra Jesus para atrapalhar o culto. Quando o louvor começou, senti uma pressão no peito que nunca havia experimentado antes. As músicas eram cantadas por 3.000 vozes ao mesmo tempo, instrumentos tocados com excelência e uma presença espiritual que fazia o ar ficar pesado, pesado de unção. Os demônios dentro de mim começaram a se agitar violentamente, sussurrando: sai daqui agora, este lugar não é para nós. Mas eu resistia, concentrado na missão que tinha vindo cumprir. Não podia decepcionar Carmen novamente, não depois do fracasso com Pedrinho. No momento do louvor, Quão grande és tu, algo estranho aconteceu. Comecei a chorar. Não eram lágrimas falsas que eu sabia controlar. Eram lágrimas reais que brotavam sem minha permissão. A letra da música penetrava meu coração como facas. Quando contemplo os céus, obra das tuas mãos, a lua e as estrelas que ordenaste. Era como se cada palavra destruísse um pouco da armadura espiritual que eu havia construído nos últimos 7 anos. As pessoas ao meu redor notaram que eu estava chorando e começaram a orar baixinho por mim, pensando que eu estava sendo tocado pelo Espírito Santo. Quando o pregador subiu ao púlpito, reconheci ele imediatamente. Era o pastor Samuel, um homem de 70 anos que tinha fama de discernimento espiritual em todo o Nordeste. Cabelos brancos, olhos penetrantes e uma autoridade na voz que fazia o auditório inteiro ficar em silêncio. Ele começou a pregação falando sobre lobos em pele de cordeiro que se infiltram no meio das ovelhas. Meu sangue gelou. Era como se ele estivesse falando diretamente comigo. Há pessoas neste auditório hoje, ele disse olhando diretamente para onde eu estava, que vieram com intenções erradas. A pregação durou 1 hora e a cada minuto eu sentia minha resistência diminuindo. O pastor Samuel falava sobre o amor incondicional de Jesus, sobre como ele morreu até pelos seus inimigos, sobre como não existe pecado grande demais para o perdão de Deus. Era exatamente o oposto de tudo que eu havia aprendido no satanismo. Ao invés de condenação, amor. Ao invés de medo, esperança. Ao invés de ódio, perdão. Os demônios dentro de mim estavam literalmente gritando, e eu precisava apertar os punhos para não gritar junto com eles. Quando chegou o momento do apelo, o pastor Samuel disse algo que mudou tudo. Se há alguém aqui que está servindo às trevas, que fez pactos com demônios, que está destruindo a obra de Deus por dentro, Jesus te chama hoje. Não importa quão profundo você cavou, Ele pode te tirar do poço. Era minha deixa para começar o distúrbio, para gritar blasfêmias e atrapalhar o culto. Mas, ao invés disso, senti vontade de levantar a mão e aceitar aquele apelo. A batalha espiritual dentro de mim estava literalmente me partindo ao meio. Foi aí que ela apareceu. Uma senhora de 70 anos, baixinha, cabelos grisalhos presos num coque, vestindo um vestido simples azul marinho. Ela se levantou da fileira de trás, veio até onde eu estava e, sem dizer uma palavra, colocou a mão no meu ombro. Meu filho, ela sussurrou. Jesus me mandou orar por você. Era Dona Teresa, missionária aposentada que havia trabalhado 40 anos no interior de Pernambuco. Quando ela tocou em mim, foi como se uma bomba explodisse no meu interior. Os 50 demônios que habitavam em mim desde o pacto começaram a se manifestar todos ao mesmo tempo. Caí da cadeira, rolei pelo chão do auditório e gritos saíram da minha boca com vozes que não eram minhas. Somos legião, este menino é nosso, ele fez pacto conosco. As 3.000 pessoas do auditório pararam de cantar e olharam para o que estava acontecendo.
O som parou, as luzes piscaram e por 20 minutos foi travada uma batalha espiritual que todo mundo presenciou. Dona Teresa continuava orando, outros líderes vieram ajudar e eu estava no centro de tudo, sendo disputado entre o céu e o inferno. As manifestações eram físicas e visíveis. Meu corpo contorcia de formas impossíveis, vozes diferentes saíam da minha boca falando em línguas estranhas, e uma força sobrenatural me fazia levitar alguns centímetros do chão. Nós somos 50! Não vamos sair! Os demônios gritavam através de mim. Ele nos pertence! Tem marca nossa no peito! Tem nossa assinatura no sangue! Dona Teresa não se intimidou. Continuou orando com uma autoridade que jamais havia visto. Em nome de Jesus de Nazaré, ela declarou, saiam todos. Agora, este menino é filho de Deus. O momento decisivo chegou quando Dona Teresa gritou, Jesus Cristo de Nazaré é Senhor. Naquele instante, senti como se uma explosão de luz acontecesse dentro do meu peito. Cada demônio começou a sair, um por um, gritando nomes específicos. Eu sou Baal, estou saindo. Eu sou Ashtoreth, não quero sair. Eu sou Belzebu, voltem para nós. Foi aterrorizante e libertador ao mesmo tempo. As 3.000 pessoas do auditório choravam, oravam e testemunhavam o que talvez tenha sido a libertação mais dramática que já aconteceu numa igreja no Nordeste. Quando o último demônio saiu, o silêncio tomou conta do centro de convenções. Eu estava deitado no chão, exausto, mas pela primeira vez em 7 anos, em paz. Dona Teresa me ajudou a sentar, enxugou meu rosto com um lenço e disse, agora você é livre, meu filho. Jesus te libertou. O pastor Samuel desceu do púlpito, se ajoelhou ao meu lado e perguntou, qual é o seu nome, filho? Marcos, respondi com a voz rouca. Marcos, ele repetiu, hoje você nasceu de novo, de verdade dessa vez. Tópico 10. A conversão verdadeira. Praia de Boa Viagem, 2005. 3 dias depois da libertação no centro de convenções, eu ainda estava tentando processar tudo o que havia acontecido. Dona Teresa me levou para ficar na casa dela em Candeias durante esse período, porque disse que era perigoso eu voltar para casa sozinho logo após uma libertação tão intensa. Marcos, os demônios vão tentar voltar, ela me alertou. Você precisa de oração constante e palavra de Deus nos primeiros dias. Era sábado de manhã e pela primeira vez em 7 anos, acordei sem sentir aquele peso terrível no peito, sem ouvir vozes sussurrando no meu ouvido. O silêncio mental era estranho, mas era um silêncio de paz. Pedi para Dona Teresa me levar até a praia de Boa Viagem porque precisava ficar sozinho com Deus, sem distrações. Ela concordou, mas disse que ficaria orando por mim de longe. Eram 5:30 da tarde, o sol começando a se pôr sobre o oceano, pintando o céu de laranja e rosa. A praia estava movimentada como sempre. Famílias fazendo piquenique, jovens jogando futebol, casais caminhando de mãos dadas na areia. Eu me sentei numa mureta próxima aos arrecifes, olhando para o horizonte e tentando entender quem eu realmente era agora. Sem os demônios, sem as vozes, sem a marca que havia desaparecido do meu peito durante a libertação. Foi ali, sentado naquela mureta, que as memórias de tudo que eu havia feito começaram a voltar com uma clareza dolorosa. 23 pessoas que eu havia influenciado a se afastar de Deus. Jovens como Ana, Carla e Beatriz, que corromperam através de rituais sexuais. 8 jovens que se suicidaram depois que plantei demônios de autodestruição neles durante falsas orações. Pastores que adoeceram por causa dos meus feitiços. Famílias que se destruíram porque seminei discórdia nas igrejas. Igreja do pastor Roberto, que fechou as portas por minha causa. A conta era pesada demais para minha mente processar. Comecei a chorar sangue novamente, mas dessa vez não era manifestação demoníaca.
Era o peso da culpa real batendo no meu coração. Jesus, falei em voz alta pela primeira vez em 7 anos, sem estar fingindo. Como o Senhor pode me perdoar depois de tudo isso? O vento do mar trouxe uma resposta que ecoou na minha mente. Porque eu morri por você também, Marcos. Até pelos meus inimigos eu morri. Era a voz que eu havia ouvido nas visões do Recife antigo, mas agora não era de condenação. Era de amor incondicional. De repente, ainda sentado na mureta, ele apareceu fisicamente ao meu lado. Jesus, com as marcas dos cravos visíveis nas mãos, cicatrizes da cruz no rosto, mas um sorriso de amor que derreteu meu coração. Marcos, ele disse pousando a mão ferida no meu ombro, você estava perdido em Pernambuco, mas agora está achado. Não era uma visão, era real. Outras pessoas na praia continuavam caminhando normalmente, como se não o vissem, mas para mim, ele estava ali, físico, tangível. Senhor, chorei. Eu destruí sua obra, machuquei suas ovelhas. Como posso ser perdoado? Jesus me mostrou então uma série de imagens que passaram na minha mente como um filme. Eu vi cada uma das 23 pessoas que havia corrompido, mas vi também como ele estava trabalhando na vida de cada uma para trazê-las de volta. Ana, que havia se prostituído depois dos rituais, estava sendo ministrada por uma missionária em Olinda. Carla havia encontrado uma igreja em Jaboatão e estava se reconstruindo espiritualmente. Até mesmo alguns dos 8 que se suicidaram, ele me mostrou como foram recebidos no céu com misericórdia, porque ele entendia que estavam sob influência demoníaca quando tomaram aquela decisão. Mas, Senhor, eu perguntei ainda incrédulo, e o pastor Roberto? E as igrejas que fecharam por minha causa? Jesus sorriu novamente, aquele sorriso que curava feridas da alma. Roberto está pastoreando uma igreja no interior de Alagoas agora, mais forte do que nunca. As provações que ele passou por sua causa o tornaram um guerreiro de oração mais poderoso. Era verdade que eu havia causado sofrimento, mas Deus estava usando até mesmo minha maldade para fortalecer seus servos. Eu sou especialista em transformar maldições em bênçãos, filho. Foi aí que senti algo estranho acontecendo no meu corpo. Um calor sobrenatural começou a me envolver, como se ferro quente estivesse limpando cada parte de mim por dentro. Era uma sensação de purificação física, emocional e espiritual ao mesmo tempo. As cicatrizes que havia ganhado durante os rituais satânicos começaram a mudar de formato. O que antes eram marcas de pactos demoníacos, agora se transformavam em cicatrizes em forma de cruz. Marcos, Jesus disse, eu estou marcando você como meu agora. Essas marcas são sinais de que você me pertence. O que o Senhor quer que eu faça agora? Perguntei sabendo que minha vida precisava ter um propósito completamente novo. Jesus apontou para a cidade de Recife à nossa frente, com suas igrejas, seus bairros, suas pessoas. Você conhece as estratégias do inimigo como poucos conhecem, ele disse. Agora use esse conhecimento para proteger minha noiva. Ensine meus pastores a identificar infiltrados. Ajude minhas ovelhas a discernir lobos disfarçados. Era uma missão clara. Usar minha experiência no lado das trevas para fortalecer o lado da luz. Jesus me entregou então algo que mudaria minha vida para sempre. Visões específicas sobre como identificar infiltrados satânicos nas igrejas. Quando você olhar nos olhos de um infiltrado e disser Jesus é Senhor, eles não conseguirão repetir olhando de volta. Ele me revelou. Eles evitam falar sobre o sangue de Jesus, nunca oram espontaneamente e sempre tentam desviar conversas sobre libertação espiritual. Eram técnicas práticas, testadas, que eu poderia ensinar para pastores e líderes. Era como receber um manual de guerra espiritual diretamente de Jesus. Quando a visão acabou, o sol já havia se posto completamente e as luzes da cidade começavam a se acender.
Dona Teresa apareceu, caminhando na areia em minha direção, como se soubesse que o encontro havia terminado. "Como você está, meu filho?" Ela perguntou com aquele sorriso maternal. "Diferente", respondi, me levantando da mureta. "Completamente diferente." As cicatrizes em forma de cruz nas minhas mãos estavam visíveis mesmo na escuridão da noite, brilhando com uma luz suave. "Jesus me deu uma missão", contei para ela, "e eu vou cumprir." Naquela noite, de volta à casa de Dona Teresa, escrevi num caderno tudo o que Jesus havia me revelado sobre como identificar e combater infiltrados satânicos. Técnicas de discernimento, sinais de alerta, estratégias de proteção para igrejas. Tudo baseado nos 7 anos que passei do outro lado. Era um material que nenhum pastor tinha acesso, porque era escrito por alguém que havia vivido aquela realidade por dentro. "Este vai ser meu primeiro livro", pensei olhando para as 15 páginas que havia escrito. Meu testemunho de como Deus pode transformar até mesmo um soldado do inferno. 2 semanas depois, comecei a visitar igrejas em Recife para contar meu testemunho e ensinar sobre guerra espiritual. A recepção foi mista. Alguns pastores ficaram chocados e me abraçaram. Outros desconfiaram e me rejeitaram, mas os resultados eram inegáveis. Nas igrejas onde ensinei as técnicas de discernimento, 3 infiltrados foram identificados e confrontados. Todos confessaram e pediram libertação. Era a confirmação de que Jesus realmente havia me chamado para essa missão específica. Hoje, 20 anos depois daquele dia na praia de Boa Viagem, já visitei mais de 500 igrejas em todo o Nordeste. Escrevi 4 livros sobre guerra espiritual e ajudei a identificar mais de 100 infiltrados satânicos em congregações. As cicatrizes em forma de cruz nas minhas mãos nunca desapareceram. São meu lembrete diário de que pertenço a Jesus agora, e minha prova física para pastores céticos de que realmente vivi do outro lado. Cada igreja protegida, cada infiltrado exposto, cada ovelha salva é minha forma de pagar a dívida impagável que tenho com aquele que me resgatou do abismo mais profundo do inferno.